Olá, boa noite, pertenceiros. Tudo bem com vocês nessa terça-feira? Começamos mais uma live de terça e hoje o tema é espiritualidade, conexões e desafios. E a gente vai falar um pouquinho mais. Na semana passada e essa semana nós postamos nos stories algum conteúdo sobre espiritualidade também. E foi um dos temas que vocês votaram para a gente falar aqui, para a gente aprofundar um pouquinho mais, né? E aí, por isso que decidimos fazer essa live no dia de hoje, para trazer esse aprofundamento, né? Moraes, pode mandar o convite aqui para entrar, que a gente vai aceitando aqui e continuando com o nosso tema. Boa noite, gente. Estamos aqui, então, igual a Carol falou, né, para falar desse tema tão profundo, na verdade, né? E a gente está trazendo um conteúdo bem legal para vocês hoje. Não é só falar, espiritualidade é legal, não. Tem muita coisa boa, tá? Para vocês hoje. Tem exercício também. Isso. Então, aproveitem bem a live, né? Peguem seus caderninhos, anotem, né? Tudo que puderem. Fazer perguntas, para participar, né? Para interagir aqui com a gente. Só tem a agradecer. Oi, Moraes. Olá, cheguei. Boa noite. Só abaixa um pouquinho sua câmera. Tá, vou mexer aqui. Tá. Só mudar uma coisa aqui. Tá. Os ajustes normais aí no início da live, até para o pessoal também. Né? Isso, Mara. Agora ficou melhor, que a gente te vê, ver seu rosto melhor. Isso. Boa noite, Laura. Boa Vamos noite, chegando aí. Michele. Vamos chegando, que a gente vai começar aqui a falar um pouquinho mais sobre o tema e sobre algumas coisas que é pertinente ao que a gente colocou também, que é a conexão e os desafios que isso nos traz, né? Que a espiritualidade em nossa vida nos traz. Então, é importante a gente entender que a conexão é para que a gente flua, né? Que a gente traga o tema, para que a gente traga esse conceito e a prática para dentro das nossas vidas e que isso flua, né? Que isso seja algo que seja mais que vá conectando com outros aspectos. Boa noite, Anilta. Tudo bem? Você por aqui. Vamos ver vocês. Jane, muita boa noite. E essa questão é o que é, né, na verdade, a espiritualidade, a dimensão espiritual para o ser humano. Então, a gente fala a espiritualidade que é para a gente juntar, né, a gente conectar, integrar todos os aspectos do ser humano. E um dos aspectos do ser humano é a espiritualidade. O que isso quer dizer, Carol? Isso quer dizer que dentro do nosso viver como ser humano, dentro da nossa humanidade, nós precisamos ter virtudes, valores, e isso nos faz transcender, isso nos faz superar situações para vivenciar novas situações e dentro disso a gente vai evoluindo, né? Então é uma cadência de coisas que faz com que a gente vá evoluindo. Boa noite, Luciano. Tudo bom você por aqui? Boa noite, Ana Cristina. E é dentro desse olhar, né? Então, dessa dimensão do ser humano, né? Que a gente consegue desenvolver, principalmente virtudes e valores, como respeito, responsabilidade, honestidade. Isso tudo faz com que nós... O que é essa transcendência? É transcender o meu próprio egoísmo. É transcender minha própria questão egóica mesmo, de eu olhar só para o meu umbigo, né? Porque desde que a gente é criança, a gente tem esse desenvolvimento natural do ser humano. A gente olha para a gente mesmo para depois a gente olhar para fora e iniciar as nossas relações no mundo. E dentro desse desenvolvimento, de olhar para mim e olhar para o outro, eu construindo as minhas relações, eu preciso também construir alguns aspectos dentro da minha personalidade que me fazem não só olhar para mim como o centro do mundo, né? Que isso é a questão central do egoísmo. Eu olho para mim como centro do mundo. E a espiritualidade faz o quê? Faz com que a gente se mexa e diga, não, peraí, não é só isso. E mesmo que eu olhe para mim, existe um aspecto sagrado de mim, além do aspecto egóico, que a gente vai falar um pouquinho mais nessa live e na próxima. Lembrem aí que na próxima nós vamos falar do eu maior. Então, segura aí essa informação do sagrado em mim, né? Então, isso tudo faz com que a gente transcenda o euzinho, né? O eu menor, então, no caso, o ego, o egoísmo. E isso faz com que eu observe, tenha atitudes
Porque a espiritualidade, ela requer hábitos, atitudes, comportamentos que fazem com que isso vá para o mundo, não é só para ficar no pensamento, né? E mesmo que esteja fixado no meu pensamento e nas minhas emoções, isso precisa transcender, que também é ir para o mundo, ir para o mundo das ações. Então, eu ajo de forma com que eu tenha mais honestidade, eu tenha respeito pelas pessoas e por todos os seres, né? Essa semana tivemos aí um post para falar sobre o ciclo do contato, para falar sobre relacionamento. E o primeiro relacionamento realmente é comigo mesmo. Mas comigo, eu tenho respeito? Eu tenho honestidade comigo? Eu me sinto inteira, íntegra? Então, quando a gente faz essas reflexões, nós também estamos desenvolvendo nossa dimensão espiritual. É isso? Isso mesmo. Que está além das religiões, né? Então, hoje, nos stories, eu falei um pouquinho mais sobre religião. E as religiões, elas fazem parte, né? Então, eu tenho aqui um mundo que é a espiritualidade, e eu tenho a religião dentro da espiritualidade, que ela faz parte do meu ser espiritual. Então, quando eu quero ter ações no mundo, muitas vezes a minha prática, ela se torna religiosa para que eu concretize um pouco mais a espiritualidade que vive em mim. E isso é interessante a gente entender, né? Esse movimento, né? Que eu sinto, penso algo em mim e conecto com uma comunidade, porque a religião também fala sobre comunidade, fala sobre uma cultura, né? Então, o que é isso? É algo que são valores, tradições que são específicas de um grupo social. Então, existe um grupo social que né, está firmado dentro de valores e tradições específicas. E isso é uma religião também, né? A religião ainda tem as crenças. Eu posso complementar um pouquinho, né? Boa noite a todos. Fábio, seja bem-vindo, né? Cristina e todos os outros aí que estão aí. E agradecer nesse momento que nós estamos aqui pela Escola PTC, né? Essa fala que você acabou de dizer aí é interessante, é importante. E aí, no sentido também que eu gosto até de dar uma brincada, né? Com essa questão das religiões, né? Porque, na verdade, o que nós temos entendimento é que o Criador criou, né? E para mim, todas, e aí a Carolina, uma hora, não sei hoje ou no próximo momento, vai falar que tem 300, não sei quantas, né, religiões por aí no mundo, né? Tem seitas e cultos, etc. E tal, mas isso não importa. Importa que o Criador, o arquiteto, o nome que seja dado, ele criou, né? Ele não criou nada disso, né? Quem criou fomos nós, né? E, na verdade, como nós, né, respeitamos e até, vamos colocar assim, gostamos de todas as pessoas, independente do credo em si, mas por quê? Porque nós entendemos, né, que cada um desses segmentos ele tem vamos colocar assim, duas funções ou dois fatores principais, né? O primeiro é tornar o homem bom, né? Tornar o homem bom. Porque o homem bom é aquele homem que ele é bom não só lá no templo, no terreiro, na igreja, lá não sei aonde. Não, ele tem que ser bom em qualquer lugar, né? Em qualquer momento, na família, no trabalho, no estudo, nas relações sociais. Ele precisa ser bom em todos os lugares. Inclusive, nós vamos lá, vamos trabalhar o eu maior, vamos colocar um conceito interessante que é integridade, né? Nós temos que ser íntegros, né? Nós temos que ser inteiros com aquilo que nós temos, que nós estamos levando para o outro, né? É aquilo que nós ao longo da vida nós fomos construindo, né? E isso nós precisamos ser inteiros. Então, olha só, esses dois fundamentos são, primeiro, né? Transformar o homem bom. Segundo, é uma maneira pela qual o homem segue alguma coisa que chama seu coração. Segue algo. Como nós vamos falar também, nós não somos feitos apenas do corpo material, nós temos outros corpos, nós vamos falar isso depois, né? Nós temos uma conexão, uma energia, nós temos emoções, e tudo isso faz diferença no nosso viver. E tudo isso faz com que nós comecemos a olhar melhor para nós, não só fisicamente, não só trabalho, não só o financeiro, não só o relacionamento. Nós temos várias áreas, nós vamos mostrar isso também, né, que nos compõem, né? Mas essa parte espiritual é fundamental, porque se eu não estiver conectado a alguma coisa, e aí agora eu entro outro parênteses aqui, né? Eu trabalho um bom tempo dentro de comunidades terapêuticas, e clínica, e consultório, e atendendo pessoas, e o que mais nós vemos é essa desconexão com algo maior. Com algo maior, não importa o nome, não importa o que é. Se eu entendo que aquela árvore ali é meu poder superior,
caramba, o que que é a água? Eu preciso ver, o que que ela me traz? Né? Nós falamos muito de conexão, nós falamos de conexão com a natureza. Quando a gente conecta com a natureza, a gente sente, a gente vai para a praia, né? A gente vê um folderzinho, uma publicação que aparece em todo quanto é lugar aí, com aquela letra do médico fazendo assim, aí a gente fala assim, eita, ele está mandando a gente ir para a praia. Não é assim que aparece? E é isso. Por quê? Porque eu vou colocar o pé no chão, eu vou colocar o meu rosto, o meu corpo físico para sentir toda essa força daquela grande água, do grande céu, do grande sol, né? Isso tudo faz parte de nós. Pode continuar vocês aí, depois eu termino. É muito interessante essa questão da conexão, né? E também do que a gente observa dentro do consultório, porque realmente a conexão, ela primeiramente precisa ser de si, né? E isso nós observamos realmente, que quando eu começo a me desconectar, quando eu começo a desacreditar da vida e de tudo o resto, eu vou perdendo a fé, eu vou perdendo a esperança. E isso é um dos maiores adoecimentos que nós temos na nossa era moderna aqui, né? Na nossa contemporaneidade. Então, isso é muito sofrido e muito dolorido. Nós temos vivenciando um momento que é de muito sofrimento por conta dessa falta de fé e dessa questão da desesperança, né? Porque a falta de fé, ela nos leva a esse lugar. E perceber que eu posso ir para um outro lugar que pode ter um momento agradável, que eu possa estar sozinha e, ao mesmo tempo, não me sentir só. Porque em muitos momentos nós precisamos estar só. E aí eu preciso entender que, mesmo eu estando só, eu não estou sozinha. Exatamente, Luciana. A gente precisa alimentar. Você falou a palavrinha-chave, que é alimentar corpo e espírito. Alimentar, gente, é tudo. É a nossa mente, é as nossas emoções, é o nosso espírito. Então eu preciso. Como que eu faço isso? Como que eu alimento isso, né? Porque a gente se alimenta, quando fala alimento, é alimento para o meu corpo físico. Ok. Então, para eu alimentar meu corpo físico, eu já faço uma seleção. Eu não vou comer tudo, nem toda hora. Nem qualquer coisa. Nem qualquer coisa. Eu tenho hora para comer, eu tenho quantidade, eu tenho alimentos que são mais saudáveis do que outros. E isso também reflete nesses outros corpos. Então, se eu quero alimentar o meu espírito, que eu entenda que eu preciso saber a quantidade, saber os horários e saber o que é mais saudável e o que é menos saudável. A gente falou aqui em uma outra live sobre a questão, inclusive, visual, né? Que isso já afeta o meu cérebro, já afeta as minhas caminhos neuronais. Então, se o verde que a gente falou, ele afeta aquilo, e a gente falou que isso é um tipo de alimentação, então, se eu observo mais coisas verdes, se eu observo telas verdes, inclusive, isso melhora alguns aspectos do meu cérebro, como atenção e concentração. E isso também vai refletir no nosso corpo espiritual. Então, se eu estou sempre reclamando, se eu estou sempre, eu acho que a vida inteira é focada no meu umbigo, se tudo sou eu, ou se todos os problemas sou eu, ou se eu culpo todo mundo. Então, isso daí, o que eu estou fazendo? Eu estou alimentando negativamente o meu corpo espiritual. Quando eu modifico isso, quando eu vou e falo, não, eu vou fazer uma caridade, né? Às vezes a gente tem muito isso dentro das religiões também. Por quê? Porque é observado que quando eu ajudo o meu próximo, eu também melhoro em questões hormonais, em questões físicas, em questões do cérebro. Então, isso também não é uma questão exclusiva lá da religião. Eu posso ajudar o outro, que esse outro seja meu vizinho. Eu tenho aqui, nossa, eu ganhei uma doação de alguma coisa, mas eu nem tô precisando disso. Então, eu vou lá e dou um pouquinho pro meu vizinho. Isso já me faz sentir, primeiro, utilidade, que é algo que o ser humano busca muito. Então, a gente tem esse senso de querer ser útil. E quando isso não está ativo, nós voltamos lá para a desesperança e para a falta de fé. E também o desespero. E você fala desesperança, mas o que as pessoas também estão muito é no desespero, né? Chega e aí fica assim, não tem saída, não tem jeito. E aí você, quando você ativa a sua espiritualidade, você se conecta com algo maior do que você, né? Porque se você confia só em você, você é pequeno, né? Você se sente pequeno. Então você precisa transcender, como a Carol falou desde o início, transcender você mesmo, né? Como meu pai sempre fala, poder superior, né? Não é algo você com você mesmo, que aí você não dá conta mesmo, né? Eu me lembro muito de E aí, uma frase, quando eu tô meio estressada, assim, eu recorro a essa frase, essa história, né? Que é da Madre Teresa de Calcutá. Porque ela tava lá com a outra irmã
E elas estavam na rua observando as pessoas, os doentes, aquela situação assim, lastimável, né? Todo mundo abandonado mesmo, a própria sorte. E aí ela fala: não, vamos cuidar dessas pessoas, vamos abrir um lugar, vamos ter camas, vamos ter alimento, vamos ter remédio e vamos cuidar dessas pessoas. Aí a outra irmã olhou para ela assim: mas madre, como que a gente vai fazer isso? Só nós duas aqui. Aí ela falou: mas você está esquecendo do terceiro. Que aí o terceiro seria isso, né? Esse poder superior. Então, a gente pode recorrer a isso, né? E tristes são as pessoas que não confiam em nada além delas mesmas, né? Porque é muito desamparo, realmente, né? É muito só, muito. Cai no desespero, E né? essa desconfiança, né? Essa desconfiança, esse desapego, isso já foi falado muitas, né? Muitas vezes, né? Nós estamos trabalhando, né? Dentro da nossa escola, nós falamos muito do Viktor Frankl, né? E ele foi um neuropsiquiatra austríaco e psicoterapêutico, né? Psicoterapeuta, né? Ele nasceu em 1905 e faleceu em 1997. E ele falou uma coisa assim interessante algum tempo atrás, que foi o seguinte: no tempo em que os 10 mandamentos parecem para muitos ter perdido sua validade incondicional, o homem deve aprender a ouvir os 10.000 mandamentos implicados nas 10.000 situações que acontecem no dia de hoje. Olha só que coisa que ele falou ali já há algum tempo atrás, né? Nós tínhamos os primeiros 10 mandamentos, né? Que era uma forma de orientar, né? De direcionar a humanidade. E acabou que nós, com essa velocidade da vida, etc. e tal, nós tivemos que aprender e recorrer por muitas outras coisas, né? E tem milhões de situações na nossa vida e nós acabamos nos desconectando, trazendo para nós uma coisa que ele termina aqui de falar, que é o seguinte: hoje vive-se uma era de esgotamento e desesperançamento e desaparecimento das tradições. Quer dizer, nós perdemos a essência, né? Os valores universais estão em declínio. Então, veja, os valores. Né? Então, isso potencializou mais essa desconexão com esse poder superior. Né? Por isso, cada vez mais, as pessoas são mais tomadas por sentimento de falta de propósito. A gente não tem propósito. Né? A falta de propósito, o vazio. Né? Então, por isso que hoje nós temos os consultórios cheios, né? As clínicas cheias de crises existenciais. Como a Carolina falou, nós buscamos olhar só o próprio umbigo, só eu mesmo, e esquecemos que temos algo além de mais. Temos o terceiro. Né? Não temos só nós três aqui. Nós temos um quarto que está chamando todos esses vocês aqui que tem, né? Buscando alguma coisa. E isso que é interessante hoje. Né? O camarada falou isso lá atrás, e já vem de muito tempo, né? Eu queria dizer assim também, poxa, e agora? Né? Como que nós vamos ter essa espiritualidade? Né? Como que nós vamos reconectar, né, com isso? Né? Muitas pessoas já têm os seus caminhos, sigam os seus caminhos com amor, né? Não importa qual, eu falei aqui, não importa, siga. Você se sente bem, se você mexe suas emoções, se mexe sua razão, o seu intelecto, se mexe seu corpo, se faz você agir. Né? Nós temos no mundo quase 8 bilhões de pessoas, mas são 8 bilhões de mundos. E aquele mestre dos mestres falou uma coisa muito interessante: amai-vos uns aos outros como de si mesmo. Né? Ele falou outra coisa: sirva. Como a Carolina falou, quando nós servimos o outro, nós nos sentimos bem, neurologicamente. E isso faz a diferença. Isso é espiritualidade. Né? Nós vamos. Na primeira live, se vocês não viram, volta lá, vai lá no nosso Instagram, volta, veja a nossa primeira. Eu não sei se está lá, eu acho que está, né? Mas está no YouTube, está também no Telegram, né? Então, veja a nossa primeira live. Nós falamos alguma coisa sobre autocuidado. E dentro desse autocuidado é cuidar de si, é cuidar dessa sua conexão. E eu dei até um exercício para fazer, né? Não sei se aqueles que estão aqui, que estavam lá, né, lembram. Né? Como que eu faço essa conexão? É trabalhando algumas virtudes em mim. Né? Por exemplo, honestidade. Ser honesto consigo mesmo. Ser honesto com o outro. Humildade. Humildade é ter o entendimento de que eu preciso conhecer os meus limites. Quando eu conheço meus limites e conheço o limite do outro, eu estou tendo humildade. Boa vontade. Eu preciso hoje fazer as coisas não por força de vontade, senão eu estou sendo empurrado. Estou sendo condicionado, por exemplo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não, eu tenho que ter boa vontade, eu tenho que entender o que eu tenho que fazer e trazer essa boa vontade para mim fazer as coisas. O outro foi mente aberta. Esse é fundamental. Né?
Se eu não tenho mente aberta, eu não vou escutar o Moraes falar sobre espiritualidade, sobre isso, sobre aquilo. Aquele camarada Viktor Frankl, eu não vou escutar esses caras. Eu preciso ter mente aberta, porque o aprendizado é muito constante. O sapato, a geladeira, a gente compra, ela sai pronta e depois ela desgasta. Nós não, nós nascemos completamente dependentes, sem saber de nada, que mundo eu estou. E ao longo da vida, nós vamos nos construindo. E é essa construção que nós estamos fazendo aqui agora. Foi fluido para a gente estar aqui para poder falar com vocês. Mas primeiro nós precisamos, cada um de nós aqui, nós precisávamos nos reconstruir. Né? E aí, em outro momento, nós falamos mais das nossas histórias. E o outro ponto seria a aceitação. Eu preciso aceitar algumas coisas como elas são. Né? Como é. Eu posso não concordar, mas tem certas coisas que são maiores do que eu. Então, por que eu vou ficar batendo boca, batendo em ponta de faca? Né? A aceitação é interessante. Já agora, na espiritualidade aqui, eu vou aproveitar aqui o momento e trazer também para vocês, trazer algumas virtudes para vocês e dizer assim que eu tenho mais algumas aqui para poder fazer nessa semana, vocês começarem a trabalhar essas virtudes em vocês. Né? Que são princípios espirituais, virtudes, princípios espirituais, quer dizer, virtudes, coisas que são comportamentos que eu preciso mudar aqui internamente, em mim. Eu preciso olhar para isso, observar isso, eu preciso vivenciar isso todo dia, né? Todo momento, porque as coisas acontecem muito rápidas, né? Muito rápidas. Então eu preciso olhar isso. O primeiro é rendição. Caramba, rendição. Render-se. Significa o quê? É entender a minha vida e falar assim, caramba, essa daqui eu posso mudar. Eu jogo a toalha aqui para poder seguir em frente, né? Com a mente aberta. O segundo é, de novo, a boa vontade, agora a vontade de descobrir esse poder superior, ou descobrir não. Ou aquele que não conhece, descobrir. Aquele que já tem, opa, com boa vontade, potencializar isso que você tem dentro do coração e transbordar para o mundo. O outro a Carolina falou, esperança. Eu preciso ter esperança. Né? A esperança, como se diz, é a última que morre. E eu vi um filme aí, que eu não lembro o nome agora, e que, caramba, foram várias questões, até o cara deu a última resposta, que foi esperança. Esperança é algo que me move. Ele faz com que eu haja. Ele faz com que eu busque alguma coisa. Depois, a fé. Né? A fé é acreditar, é a ação do conduzir, é a decisão. E a fé, ela é assim, eu tenho na Bíblia lá, né? Que diz o seguinte, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem pode? Eu. Se eu posso, o terceiro, que a Rafaela falou ali, me fortalece. Então, o primeiro precisa acreditar em mim. Eu acreditando em mim, ele me fortalece. A espiritualidade me fortalece. Caramba, nós estamos aqui, caramba, com tantos problemas, situações. Opa, render as situações, boa vontade para seguir em frente, esperança que vai conseguir, e fé, acredite, faz seu trabalho, haja, toma decisão, que está junto à confiança. Né? Fé é confiança, acreditar. Né? Confiança é confiar mesmo, confia em si. Olha para dentro de você e vê as suas qualidades. Confia nas suas qualidades. Lá no próximo live nós vamos falar, né, das qualidades da luz e sombra, né, do eu, né? Nós temos essas duas coisas. Essas duas coisas precisam estar equilibradas. Elas precisam estar equilibradas. Quando elas estão equilibradas, eu estou feliz. Quando elas estão desequilibradas, aí eu estou desequilibrado. E o último, né, outra última virtude que eu queria colocar para vocês, é o compromisso. Caramba, se eu não tiver compromisso comigo mesmo, com a vida, com as coisas, com o outro, não vale nada. Eu vou ficar igual uma folha ao vento. Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e não faço nada. Então, veja, rendição, boa vontade, esperança, fé, confiança e compromisso. Anotem, vou cobrar. É isso, né? Na escola tem que ter tarefa, né? Sim. E aí a gente também preparou uma prática, como é de costume, das nossas lives, a gente ter também esse momento de prática, né? E para esse momento de prática, a gente vai precisar que vocês tenham aí um caderno, um papel e uma caneta, que a Rafa preparou uma prática para a gente. Escreveram lá as virtudes? Escreveram, né? Aqui, né, assim, eu vou falar um pouco sobre a espiritualidade
no sentido até mesmo quando a gente fala da aura humana, né? Então, quando a gente fala aura, é que a gente fala assim, acredito, o outro fala não acredito. Então, assim, para o oriental, não existe isso de acreditar, de não acreditar. Faz parte da anatomia sutil humana. Então, essa anatomia, ela existe. Ela é assim, do mesmo jeito que todo mundo tem 2 braços, que é para ser, né? É para ser humano é com 2 braços. Se tem 3, se nasceu um tentáculo, aí já é outra coisa. Mas o certo, assim, é para ser 2 braços. Então, do mesmo jeito que a gente tem algo em comum, né? Como ser humano, a gente tem a aura, né? Existem os chakras. E é muito interessante quando a gente vê aí, por exemplo, quem gosta de desenho japonês, né, de anime, no Naruto, por exemplo, eles falavam dos chakras, né? Lá nos outros desenhos eles falam assim do seu ki, da força, né, que existe no seu campo. E assim, eu tenho uma leitura muito interessante aqui, um livro, na verdade são 2, né? Que a autora escreveu o primeiro e o segundo, em que a autora, quando era criança, ela já tinha o hábito de ir para floresta, assim, ficar, né, ali, ela, sem saber, ela estava meditando. Ela estava se conectando com algo para além dela, né? E aí ela falava que ela ficava bem quietinha para os esquilinhos, os animaizinhos virem perto dela. Então, mais uma coisa, né? A imobilidade também ajuda, né? A essa concentração, essa percepção. E ela começou a ver que tinha cores em volta das pessoas. E aí aquilo para ela era muito natural. Minto, primeiro foi na floresta, dos animais, nas plantas ela via essas luzes. Depois ela viu em algumas pessoas. E como era muito natural, ela achou, né, que era criança, achou que era tudo tranquilo. Aí passou o tempo, veio a adolescência, veio as questões da vida. E aí depois ela entrou para a NASA, né, super inteligente, né, científica, né, gostava de saber como o mundo funcionava. Então isso tudo para vocês saberem que o corpo humano com a sua anatomia sutil não é uma coisa inventada, né? Não é uma coisa que as pessoas, eu acredito ou não acredito, né? Não é bem por aí. Então assim, quando essa autora, que ela se chama Bárbara Brennan, eu vou mostrar já já, porque eu tô falando um pouco do livro anterior, né? Então eu vou deixar para mostrar daqui a pouco. E aí ela começou a estruturar isso, tudo que ela via antes. E para acrescentar na história dela, ela também começou a trabalhar como aconselhamento com as pessoas, né? Então ela uniu toda essa trajetória dela e ela começou voltou a ver as luzes em volta das pessoas e viu que eram as auras, né? E aí aqui nesse livro ela ilustra como que é um ser humano, né? Como que é essa luz. Eu vou mostrar aqui para vocês. Moraes, vê se tá claro aí. Para mim tá claro, tá bacana. Isso, então aqui ela mostra um pouco das luzes, dos chakras, né? E também a luz em volta da pessoa. E vocês vejam bem que ele forma um ovo de luz, é uma proteção, né? Que nós todos temos. Bem, e aí ela aprofunda um pouco mais. Esse livro aqui é o segundo livro dela, que já é Luz Emergente. Não sei se aí fica ao contrário, né? Mas é Luz Emergente. E aí ela vai comentar sobre cada camada da aura e como isso impacta a sua vida. E aí ela chega nas partes mais superiores, que são essa conexão. Então a conexão com o alto, ela não é para um ou outro, ela é para todos. Todas as pessoas podem se conectar. E isso é saudável para todos. Aqueles que não conseguem transcender, lembra que eu falei aqui, eles ficam no desespero. Você não sabe que confiar. Você não entende as informações que vêm para você. Porque todos nós estamos conectados com o alto e a gente pode receber inspiração, orientação mesmo, né? Do que fazer. Porque a gente tem muitas escolhas no mundo. E hoje a gente tem mais ainda. E aí, com o advento da internet, a gente ficou bom. Nós somos todos os dias bombardeados com muita informação, né? Então, como que você vai proceder? Como fazer isso, né? Então, a gente chega aqui nesse ponto de dizer, como então? Você me pergunta, né? Eu tenho minha religião, ou não também, porque se a pessoa for ateu, não importa, ela tem aura, ela está conectada com algo maior do que ela. E tem muitas pessoas que têm muito sentido de ética, né? Mesmo não tendo ali uma religião para nortear. Então, não importa. E muitas pessoas, inclusive isso também está aqui no livro. Quando a pessoa ela está fanática, como se diz, ela também está com essa camada da aura deturpada, está torta. Ela não consegue perceber a realidade como ela é. E ela vai além, ela acha que aquilo está perturbando ela, que está além de todas as coisas, né? Então, vai lá pegar uma coisa. E aí, é isso, né, gente? Não dá para você
Você precisa dessa conexão, isso não pode ser ignorado na sua vida. E como a gente está falando aqui de ter uma vida plena, né? A escola Pertencer fala sobre uma vida plena, esse também é um aspecto fundamental. E aí é que a gente tem aqui, como que eu vou me alinhar com a vontade divina? Então, tem algumas frases que você pode dizer e que te conectam com essa vontade divina. Por exemplo, eu me comprometo com a vontade divina. Então, você se conecta aí com Deus, né? Com algo, com o poder superior, com o Criador, né? Seja o nome que ele tiver. A Carol viu aqui que existem várias religiões, mas são 5 principais. Então, não é só o cristianismo que existe, né? Isso também é algo que as pessoas se entregam a achar que só o dela que é verdadeiro, né? Só o dela que é bom, né? E a gente não pode ser assim, porque o mundo é muito grande, né? Todas as pessoas podem e devem se conectar, né? E de forma saudável, como eu falei, porque tudo em excesso te prejudica, né? O ser humano é muito diverso, né? Então, dentro da diversidade do ser humano, nós também temos uma diversidade da espiritualidade e da forma como eu pratico a minha espiritualidade dentro das religiões também, né? E por isso que as religiões também são diversas. E tudo isso, né, como eu falei hoje nos stories, reflete muito a história do lugar. Então, se você tem uma religião, procura também a história da construção da religião, né? Quem são as pessoas, o que elas praticam, o que elas fazem. É muito importante a gente entender da onde que surgem, né? Porque a religião ela é definida e construída pelo ser humano. Por isso a diversidade. Então, ela é o reflexo do ser humano no mundo. Então, por isso essa diversidade. Como eu falei, né? São quase 8 bilhões de pessoas, né? E aí cada um é um mundo, né? Cada um é um mundo. E essa primeira frase que a Rafaela falou é bem interessante, que ela fala justamente da virtude que eu falei. Eu preciso ter compromisso, né? Isso, exatamente. Eu me comprometo com a vontade divina. Depois, eu Isso. entrego o meu coração e a minha alma a Deus. É uma frase muito Sim. bonita também, né? De conexão. Outra, mereço o melhor na minha vida. Né? E essa frase também é muito importante, porque a gente fica numa maré, né, de baixa estima, né? E aí a gente acha que não merece, né, coisas boas na nossa vida. Então, essa frase, ela te conecta com algo maior. Mereço o melhor na minha vida. Outra, sirvo a melhor causa na minha vida, né? Também foi falado aqui hoje sobre o servir, né? Se não serve nada, você fica solto, né? Mesma coisa, você fica solto, você fica sozinho, né? E nessa visão separada da vida, né? É o servir que Sem dá. conexão. Isso, é o servir que dá propósito, exatamente. E quando fala assim do servir, eu sempre lembro, né, de Jesus lavando os pés dos apóstolos, né? Como líder deles, ele chega e fala: gente, eu sou o líder e eu vou dar o exemplo. É para servir, né? Todos, não é para falar, esse daqui eu vou servir, esse daqui suma daqui, né? Então é algo maior também, que a gente está falando algo mais profundo, né? E a outra frase é: sou uma manifestação divina de Deus. Por que isso? Porque algumas pessoas acham que isso é errado, né? Que é uma blasfêmia, sei lá, falar isso, né? Quando a gente vê que nós somos luz, vocês viram aqui a imagem, né, da aura humana, ela é luz. Se eu sou luz, essa luz veio de algum lugar. Essa luz vem de Deus. Então, outra imagem legal para a gente ter, ao exemplo, é um espelho. O espelho, quando você quebra, que quando se quebra, ele não faz uma metade ficou o meu rosto, a outra metade ficou o meu rosto, a outra metade ficou as pernas. Não é. O espelho, um pedaço, ele reflete o todo. Seja ele do tamanho que for, ele vai sempre refletir o todo. Ele não tem isso de dividir, de ser partes, né? E essa é uma visão holográfica da vida, né? É você ver a vida de uma forma maior mesmo, né? Então você vê que tudo está conectado. E nós somos um pedacinho de Deus, né? Nós devemos ser esse espelho que reflete ele, né? Reflete todas as qualidades que Deus tem, né? Se Deus é bom, eu também sou bom. Se Deus é amor, eu sou amor. Se Deus é misericórdia, eu também sou misericordiosa, né? Então eu vou buscar isso em mim. Aí depois a gente trabalha a sombra. Porque se eu falo, então eu não posso ser esse defeito, ou então você pensa, mas aquele Joãozinho lá da esquina, o meu colega de trabalho, um fulano de tal, é um poço de defeito, né? E aí você fala, mas ali também tem luz, ali também está refletido algo, né? Basta ser encontrado, basta ser trabalhado isso em cada um, né? E aí agora sim, vamos fazer o exercício para a gente buscar
essa conexão. Por que isso? Porque é através dessa conexão que eu me alimento, como a gente falou aqui, e que eu recebo orientação. Então, hoje a gente vai fazer isso, a gente vai fazer esse exercício aqui. Pegue aí seu caderno, seu lápis, até eu vou fazer aqui também, eu vou escrever. Convido o Moraes também a fazer. E a gente vai começar o seguinte: sente-se, né, endireita a coluna, respira profundo, começa a perceber que você está aqui agora, sentado na cadeira. Começa a perceber o ambiente que você está. Você pode olhar para os lados, perceber o aqui e agora, este lugar que eu estou agora. Faça mais algumas respirações profundas. Nesse momento você dá um passo atrás em todas as coisas que você está pensando agora, em todas as coisas que você viveu hoje. Você já trabalhou, já estudou, já fez várias coisas. Então você vai deixando isso aí de ladinho agora e vai ficando com você mesmo. Nesse momento, você pode imaginar que uma luz do alto vem pura, límpida e toca o topo da sua cabeça. Nesse momento, imagine, sinta-se na presença de Deus, na presença do seu superior, na presença daquele que você tem a devoção. Você pode trazer a imagem de Jesus, de Nossa Senhora, de Buda, de qualquer figura, qualquer santo católico ou outro que você tenha a sua devoção. Então traga essa presença para você agora. Respire profundo, mais uma vez. E você diz assim internamente: eu me alinho com a vontade divina. Eu quero conhecer a verdade, qualquer que ela seja. A resposta não será influenciada pelos meus interesses pessoais. Em nome de Deus, de Cristo, de Buda, de Alá, ou a figura espiritual que seja significativa para você. Então você diz: em nome de Deus, eu quero saber. Devagarzinho você respira fundo, vai trazendo essa mensagem para você. Eu vou ficar uns minutinhos aqui em silêncio. E aí você vai escrever o que seja lá a resposta que vem para você. Eu vou repetir aqui. Eu me alinho com a vontade divina. Eu quero conhecer a verdade, qualquer que ela seja. A resposta não será influenciada pelos meus interesses pessoais. Em nome de Deus, eu quero saber. Se você escreveu, se você quiser compartilhar alguma coisa também, quiser colocar aqui nos comentários, né? Eu senti aqui uma mensagem para falar para vocês, né, que estão aqui assistindo com a gente. E a mensagem foi, eu vi, né, trouxe essa imagem, né, veio para mim, que foi a de iluminar, né? Então a mensagem é essa: seja luz, leve a luz aonde quer que você vá, independente de qualquer coisa, né? A gente falou aqui, são tantas religiões, são tantas formas de ver a vida. Isso é o externo, né? Isso é a roupagem. O que realmente importa é o ser, né? É a luz que você carrega com você. Então, como a Carol falou, pessoas que estão lá só reclamando, como que tá a luz dessa pessoa? A sua luz fica tampada, né? Isso para dizer só uma coisa, né? Que a gente faz, a gente aprende a fazer assim, né? Então, a mensagem foi essa. Vou compartilhar aqui também um pouquinho da minha, porque
É interessante e é fantástico isso, né? Essa conexão que a gente busca e que reflete realmente o maior, né? O que essa luz maior quer de cada um de nós. E não é só aqui, não é só eu, Carol, a Rafa, o Moraes, né? Nós já tivemos alguns comentários como esse, né? Ah, vocês são especiais, ah, vocês são isso, vocês são uma família unida, vocês são aquilo, e não é bem assim, né? A gente passou e passa por muitas questões difíceis, onde a gente precisou construir o que nós somos hoje. E a mensagem que eu também recebi aqui é que, falando, né? Você é pura luz. Reflita o que você é. Pare de criar dores e siga. Então, é essa conexão que é linda, é essa conexão que realmente transcende o que eu, Zinha, aqui posso querer da minha vida, o que a Rafa pode querer da vida dela, isso transcende, né? Muito obrigado, Edna. A gente recebe o amor e todo o carinho que vocês enviam para nós. Nós realmente recebemos de coração muito aberto cada comentário, e às vezes é para ajudar. Nossa, acho que vocês podem melhorar em algum aspecto, acho que vocês podem fazer isso, e a gente recebe com o coração muito aberto tudo isso. E a gente também reflete, né? Então a gente está mandando esse amor de volta para vocês. E esse amor, né, que a gente faz, as coisas, é o nosso servir, né? Estamos aqui a serviço de vocês que vêm assistir a gente, né? Então a gente não está aqui buscando, vem assistir televisão. Não, a gente está aqui servindo. Fala, Moraes. Eu queria dizer o seguinte, né? Eu também veio a mim, né? Veio a mim, na minha mente aqui veio uma palavra, aliás, foram duas, né? Primeiro é a luz, né? Que a luz, eu gosto muito de sempre falar paz e luz, né? Então sempre isso vem, né, na minha mente. Mas veio assim, seja humano. Caramba, seja humano. Seja humano. Seja um bom humano. E eu gostaria de dizer, agradecer a todos aí por estar presente, agradecer também que cada um manda a sua fala, a sua mensagem, manda também sua crítica, sua sugestão, a gente vai aceitar. Inclusive, eu queria convidá-los, na verdade, para o nosso grupo, né? E aí eu vou colocar aqui aqui embaixo, que é o nosso grupo do WhatsApp, para ficar mais fácil, né, essa nossa conexão, né, dentro da Escola PTC. Eu convido a todos que queiram discutir algum assunto, sugerir algum assunto. Nós vamos, dentro desse grupo aí, ter, vamos dizer assim, além das algumas temáticas que a gente já faz, né? Nós vamos colocar também possibilidades da gente fazer atendimentos para vocês e qualquer outra. Né? Nós temos algumas hipnose, constelação familiar, cartas, um monte de coisas que vocês podem perguntar para a gente pode também atender, né? Um a um, com muito carinho, com muito amor, né? E fiquem à vontade também para falar conosco. E se não conseguiu acessar o link aqui, que está, né, nos comentários, o link também está lá na nossa bio, que é na nossa descrição, aqui do Instagram. Né? Qualquer coisa que precisar também, manda um inbox pra gente, que eu tô sempre respondendo lá para todo mundo que quer saber alguma curiosidade, que quer dar uma sugestão, que quer fazer alguma crítica. Estou lá e leio cada um dos seus comentários, que é muito importante essa interação de vocês com a gente. Fica ligado nos stories, porque essa semana pretendemos fazer algum sorteio, viu? Vai ter sorteio, vai ter surpresa, então se liga aqui com a gente. Quem puder, compartilha. E já segue aqui a Escola Pertencer para que vocês recebam todas as notificações e as novidades que a gente posta. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Fique com Deus. Eu agradeço. Eu gostaria de terminar, né, com uma frase, um pequeno texto, né, que é do... Vai te cortar, pai. Porque acabou de consegue salvar. Tá bom. Tá? Você guarda... Entra em contato comigo que eu vou falar a frase. Guarda lá Entra em contato no grupo. Isso, que eu vou falar a frase. Tá bom? Paz e luz. Obrigada, Laura. Boa noite. Laura.